colocar para gravar aqui já antes que eu já esqueça. Lembrei agora também, na outra aula eu já estava esquecendo do segundo também, mas pelo menos agora eu lembrei. Então vamos lá, galerinha. Chegou já bastante gente. Vamos que vamos então, assim eu já daqui a pouquinho libero vocês. Então, como eu estava falando, a gente estava falando então dos movimentos de imigração para o Brasil, né? E também um pouquinho de migrações internas, né? Então, lembrar, né, gente? Migrar é qualquer movimento populacional, certo? Então, se a gente fala internamente, a gente sempre fala de migrante. Agora, entre países é um imigrante ou emigrante. Quem vem para cá é um imigrante, quem sai é um imigrante. Então a gente falou desse primeiro período e viu que ele acabou em 1850, quando o governo, então, proibiu o tráfico internacional de escravos e ele sabia que ele ia precisar trocar essa mão de obra. E aí que tá, né, galera? Se a gente parar para pensar, o Brasil ia ter toda uma grande mão de obra descendente de escravos, ou de escravos libertos e tudo mais, que poderia ser reabsorvida, especialmente para onde? Para as lavouras de café. Então, esse momento do segundo reinado brasileiro, né, do século XIX, é quando começa a aumentar muito as lavouras de café, que no começo utilizam mão de obra escrava, mas que progressivamente vão substituindo pelos imigrantes. Mas a gente para pensar, os escravos poderiam ser usados como mão de obra, ou os descendentes de escravos, a população negra, né? Só que por que o governo brasileiro, então, incentivou a imigração livre? Era uma política clara de embranquecimento, de branqueamento da população brasileira, que é o segundo período aí da nossa linha do tempo. Ele vai de 1850 ao final da Segunda Guerra, até 1945 aí. Então, foi uma política claramente, abertamente racista, que encarava o fato do Brasil ser pobre por ter muito negro, por ter muitos mestiços, muitos pardos no Brasil. Então, era necessário embranquecer, de fato, o Brasil. Então, para isso, começaram a ter incentivos a imigrantes europeus e, depois de um tempo, também asiáticos, né? Então, foi nesse momento que vieram muitos italianos, muitos espanhóis, alemães, portugueses também, agora não tanto como colonizadores, mas como imigrantes livres. E, posteriormente, já mais para o século XX, vieram muitos japoneses, vieram sírios, vieram libaneses, né, os árabes, vieram turcos. Também tivemos povos eslavos na região sul, os poloneses, os ucranianos, os russos. É esse momento que muitos desses povos vêm e ajudam, claro, a contribuir com a cultura brasileira. Ajudam a formar esse povo brasileiro hoje que tem essa miscigenação cultural bacana. E é muito importante, né, galera? Muitos de nós aí descendemos provavelmente de algum povo asiático, algum povo europeu, ou às vezes a mistura de algum desses dois, né? E sabe aí que nossos avós, bisavós, tataravós aí tiveram condições muito negativas, muito complicadas ao chegar no Brasil. Muitos foram enganados, não tiveram as oportunidades que imaginavam ter. Muitos foram trabalhar em fazendas cujos donos estavam acostumados com escravos, então sofreram maus tratos, mesmo sendo trabalhadores livres. Então foi uma condição muito negativa. Só que é muito importante a gente diferenciar que é diferente essa migração espontânea, mesmo que tenha sido fugindo de repente, alguma guerra, algum conflito ou algo assim, do que a migração forçada dos escravos. Que os escravos que sempre foram marginalizados continuaram após o fim da escravidão, após a proibição do tráfico negreiro. Por quê? Agora eles foram substituídos por uma nova mão de obra. Então, quando eles se tornam de fato livres, eles não têm opções de se inserir de fato na mão de obra brasileira. Eles continuam marginalizados. A culpa, claro, não é necessariamente do imigrante que veio para cá. E ele incentivaram, ele veio, beleza. Mas essa política claramente racista de embranquecimento da população, ela ajudou aí a continuar marginalizando a população negra no Brasil. Exatamente. Sai da senzala, né? Sai da condição de escravidão e vai para a favela, e vai para o subemprego, e vai aí para as condições precárias que a gente tem, infelizmente, até hoje. Então, se tivessem sido feitas desde o século XIX políticas de inserção dessa população ex-escrava, da população negra, a desigualdade, não só social como étnica no Brasil, seria muito menor. Mas claro que não era a intenção na época, muito pelo contrário, como a gente viu, e mesmo hoje em dia não é ainda, né, gente? Esse quadro, galera, chama A Redenção de Caim.
ele demonstra muito como que é... Gente, meu gato tá doido. Ele demonstra muito como que era o pensamento na época. Então nós temos aqui então a avó da família, que é negra, provavelmente uma escrava ou mais escrava aí, com sua filha que já é um pouco menos negra, vamos dizer assim, que já foi misturada aí com algum branco, então já teve um certo embranquecimento. Próxima a ela está o marido dela, que é um imigrante europeu, que tem já uma posição mais privilegiada aí, e entre eles a filha dela que já é branco. Então a redenção de Caim, né, que na Bíblia foi quem matou Abel aí, justamente seria como o Brasil e a população negra e o subdesenvolvimento do Brasil poderia se transformar literalmente através do embranquecimento. Como o Brasil embranquecendo, branqueando a sua população, se transformaria num país agora decente, um país de primeiro mundo, um país europeu. Então, esse quadro demonstra exatamente como foi o pensamento da época, que tem ainda raízes, consequências até hoje em dia. Tudo bem? De toda maneira, esses imigrantes vieram para cá e ajudaram a formar, claro, especialmente como a gente viu no finalzinho da outra aula, né, as regiões Sudeste e Sul. Então não dá para pensar de fato o estado de São Paulo sem pensar na questão do café e em todos os imigrantes italianos, espanhóis, portugueses e japoneses que vieram para cá. Primeiro para trabalhar nas lavouras, mas também ajudaram a formar as primeiras indústrias, pensamentos coletivistas e operários, mesmo as histórias de time de futebol estão muito ligadas a muitos imigrantes, por exemplo, entre os vários estados brasileiros, por exemplo, né? A região sul, por exemplo, né, é uma região que proporcionalmente tem uma população mais branca. Por quê? Porque ela não teve, tirando o charque, a carne, a pecuária no Rio Grande do Sul, ela não teve uma ocupação tão antiga de tanta escravidão. Então ela ainda era uma região muito despovoada nessa época. Assim, o governo brasileiro incentivou imigrantes livres que cada um recebia um pedacinho de terra. Assim, a região sul nasce como uma região um pouco menos desigual, com índices sociais um pouco melhores do que a média brasileira. Não, óbvio, porque tem mais branco, e sim porque os imigrantes que chegavam lá recebiam um pedacinho de terra. Você tinha uma desigualdade de renda, de terra, de condições melhores, que se reflete um pouco até hoje. Muito se modificou, mas um pouco até hoje. Então, diferentemente do italiano que veio para São Paulo, por exemplo, e foi tratado às vezes quase como um escravo, o alemão que foi lá para o Rio Grande do Sul ganhava um pedaço de terra. E claro, né, galera, que toda essa miscigenação, essa cultura aí, trouxe contribuições muito maravilhosas para o Brasil, como, por exemplo, a pizza de estrogonofe, olha que coisa agradável, como aquela marmita, né, que a gente coloca o arroz, o feijão, a farofa em cima do macarrão, aí já mistura o molho do macarrão com o do feijão, é a farofa no macarrão, aquele vinagrete, a linguiça, o ovo frito, tudo junto e vai comendo que nem louco. E uma coisa muito brasileira que é tipo sushi de manga, por exemplo, né? Você pega então aí a culinária japonesa, coloca uma fruta tropical, não sei se típica do Brasil de fato, mas mais tropical mesmo, e você cria aí o sushi de manga, que para ser sincero, tá, gente, eu sou meio tradicional com essa coisa de misturar salgado com doce. Eu não gosto. Então sushi de manga, de morango, eu particularmente sou completamente contra, tá? Quer misturar o feijão com macarrão? Não gosto muito, mas pelo menos é salgado com salgado. Agora misturar doce com salgado aí já é demais pra mim também. Mas é aquela coisa bem brazuca mesmo, né, galera? O sushi de manga, pegar essas mistureba toda aí e vira aquela maluquice que é o Brasil. Bom, e esse segundo período, galera, ele vai até a Segunda Guerra Mundial, quando, até um pouco antes, na real, no governo Vargas, ele já cria aí a cota máxima de imigrantes, a lei do imigrante. Ele queria já reduzir aí o número de imigrantes para o Brasil, naquele momento mais nacionalista da nossa história e tudo mais. E depois da Segunda Guerra mesmo, de fato, aí a galera para de querer vir para o Brasil, né? Porque até então, né, gente, a gente tem que pensar que querendo ou não, o italiano, o alemão, o espanhol, o japonês vinham para cá, porque os países deles estavam zoados. Estavam passando por guerras, por unificação, no caso da Alemanha e da Itália, estavam passando por processo de urbanização. Então, estavam aí em convulsão social, né? Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, eles se estabilizam, eles param de se matar,
param de se destruir, param de se agredir e, consequentemente, elevam muito a sua qualidade de vida. Então, o cara não vai mais querer sair e vir para o Brasil, né, gente? Aquela ideia de, ai, ocupar o novo mundo e tal, acabou. Então, o volume de imigrantes que começa a vir para o Brasil, nesse terceiro período, é muito menor do que antes. Muito, muito, muito menor. Essa segunda fase aqui, galera, foi aí o que a gente chama, né, de um grande crescimento aí na imigração brasileira, né? Grande imigração para o Brasil, que a população brasileira cresceu muito graças à imigração. Por que graças à imigração? Porque nessa época, galera, o Brasil vivia a primeira fase da transição demográfica, lembra? Nascia muita gente e morria muita gente. Então não tinha muito brasileiro contribuindo para o crescimento populacional. Tinha italiano, espanhol, japonês, árabe e tudo mais. Já nessa terceira fase, aí não. Aí o europeu não vai querer vir para cá, o espanhol, o japonês, etc. Aí quem que quer vir para o Brasil agora? Aí é a galera de países em condições mais precárias. Aí começa a aumentar o número de chineses, começa a vir mais coreanos, por exemplo. E muitos, especialmente países migrantes, países vizinhos. Países vizinhos que têm a facilidade, claro, né, de estar perto e que veem o Brasil como uma potência regional, com oportunidades maiores de empregos, como venezuelanos, bolivianos, colombianos, peruanos, muitos dos quais têm condições muito precárias no Brasil, porque ou entram ilegalmente ou não conhecem os direitos, muitos submetidos a condições até de escravidão em alguns trabalhos aí no Brasil, mas que ajudam também a formar esse povo miscigenado, que é bem comum aí. Em São Paulo, por exemplo, tem a Feira Boliviana, onde são produzidos produtos típicos, roupas e tal. Mas quem que vem para o Brasil agora? Agora quem está numa situação pior que nós, né? Que vê a gente como uma oportunidade de melhora. Tudo bem por enquanto, gente? Tá indo muito rápido? De boa? Dúvidas? Qualquer coisa vocês me avisam aí então. E a partir dos anos 80 e 90, gente, começa a acontecer um movimento contrário, né? Até então não tinha falado da emigração brasileira, ou seja, brasileiros que vazam para fora. Quer dizer, até então, gente, a galera vinha para ficar. Ou porque era escravo, porque obrigaram a trabalhar até morrer, ou porque veio para o Brasil fazer dinheiro, seja português colonizador, porque veio fugindo de uma guerra na Itália, sei lá, porque veio fugindo de uma condição precária no Líbano, no Japão, etc. A galera vinha para cá e ficava. A partir dos anos 80 e 90, o Brasil começa a expulsar pessoas, a repelir pessoas. É o começo da emigração de brasileiros, brasileiros emigrantes. Por que anos 80 e 90? Anos 80, galera, foi a década perdida que a gente fala, né? De grande crise econômica, de hiperinflação, de desvalorização da moeda. Os anos 90, de neoliberalismo, de uma série de convulsões, a redemocratização brasileira. Então foi um momento de grande crise no Brasil. Nessa época, uma galera que tinha como, tentou vazar. E esse pensamento continua até hoje, né? Muitos de vocês aí têm a intenção de pelo menos morar um tempo fora, de repente fazer uma faculdade, ou pelo menos um intercâmbio de algum tempo, ou de fato de ir embora e não voltar mais, né? Acho que é o caso de alguns de vocês aí, né? Muitos já comentaram que gostariam até de fazer faculdade fora, ou de repente morar de vez lá fora. A gente conhece o caso, lembra do Luca, que está em Portugal, por exemplo, e esse número aumentou muito nos últimos anos, né, com a crise econômica recente também. Para onde a galera vai? Para a Europa, claro, porque é um continente desenvolvido e porque tem essa ligação aí histórica, muitas vezes, né? Tira a cidadania italiana, portuguesa, francesa, alemã e tal, e fica mais fácil. Também vão para a parte desenvolvida da América, a América anglo-saxônica, especialmente os Estados Unidos, que é o país que tem mais brasileiros do mundo, tirando o Brasil, claro. Então tem muito brasileiro lá. Também vão muitos para o Japão, e aí entra aquela figura dos decassegues, né? Os descendentes japoneses que vieram para o Brasil e agora retornam lá para trabalhar, né? Tem muito desse caso também. E a gente repara o quê? Países desenvolvidos, claro, né? Europeus, Estados Unidos, Canadá, Japão. Galera quer ir para condições melhores, óbvio. Porém, a gente tem um país vizinho nosso que é o contrário. É um país pobre, mas que tem muito brasileiro. É o Paraguai. Nesse caso, eles receberam o nome de brasiguaios. Por que nesse caso a galera vai para o Paraguai? É para comprar muamba?
Não, porque aí é um fluxo temporário, né? A galera vai para o Paraguai porque lá, como é um país mais pobre, a terra é muito barata. Então, de repente, o cara vende uma porçãozinha de terra pequena aqui e compra uma terra gigantesca lá no Paraguai e vira um latifundiário lá. E aí produz soja, produz gado e tal, e ganha muito mais dinheiro do que ganharia no Brasil. O que gera conflitos com paraguaios que não têm terras, por exemplo. Tá? Então, é um conflito geopolítico entre Brasil e Paraguai. A questão dos brasiguaios aí. Então, a gente observa países desenvolvidos e um subdesenvolvido vizinho, que é uma exceção. Além disso, né, galera, nós temos o problema da fuga de cérebros. Que conceito é esse? É aquela migração de mão de obra qualificada. Então, é o caso de vocês, por exemplo, né? Ah, Bruno, eu quero fazer faculdade no Brasil e fazer meu mestrado, doutorado fora, por exemplo, lá na Alemanha, por exemplo. Pô, da hora pra caramba. Você não só merece, como deve. Eu incentivo, claro. Porque lá você vai ganhar melhor, você vai ter incentivo à sua pesquisa, você vai ser reconhecido enquanto pesquisador, não é o caso do Brasil, você vai ser melhor tratado, você vai fugir da violência, de uma série de problemas que o Brasil tem, infelizmente, né? É negável que o Brasil é um país de muitos problemas. Então, se tem muita gente que vai para trabalhar em condições, em empregos mal remunerados, né? Quem dirá a pessoa que vai lá para ganhar bem, que, querendo ou não, o país rico, ele quer essas pessoas, né? Venha pesquisar aqui. Qual é o problema da fuga de cérebros? O problema é que a tecnologia, a ciência, o desenvolvimento, a pesquisa que estaria sendo feita aqui e dando benefícios para o Brasil, vai dar benefício para o Canadá, para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos. Então, muitas vezes a pessoa fez a faculdade aqui, estudou aqui um tempo, tudo mais, mas ela vai voltar os frutos, render frutos aí, dar o seu retorno para um país desenvolvido. Isso acontece não só com o Brasil, com a Índia é muito comum isso, por exemplo. Né? Muitos indianos estão em faculdades dos Estados Unidos, Europa, porque têm condições melhores. Claro que não dá para jogar essas pessoas, e eu tenho vontade de fazer o mesmo, inclusive, tá? Penso isso para o meu doutorado, por exemplo, mas é um problema para o Brasil. E não dá para culpar as pessoas que vão. Dá para torcer que o Brasil melhore as condições de pesquisa, de ciência, de ensino e de emprego no país como um todo. Acho que é o caso de muitos de vocês aqui, né, gente, que quer ir para fora, quer ficar um tempo lá, ou morar de fato, né? E por fim, a gente chega no último período aí, do século XXI. Na real, não tem um grande marco que separa eles, tá, gente? É só que na real agora mudaram um pouco os fluxos. Então agora são principalmente aí pessoas em condições piores ainda. Exato, Bia. Infelizmente, pesquisa no Brasil é realmente bem complicado, porque no Brasil, por exemplo, o pesquisador não é nem profissão. Você não tem direito a direitos trabalhistas, a carteira assinada, sem contar todos os cortes que a pesquisa no Brasil vai recebendo já há muito tempo, né? Então, é um descaso muito grande. A galera vê a universidade como algo, sei lá, como um espaço de doutrinação, de putaria só, e sei lá. Infelizmente, a Universidade do Brasil, mesmo sendo de qualidade, mesmo tendo um espaço muito incrível, maravilhosa, quero que vocês estejam nela, que vocês ocupem ela, que vocês façam uma universidade melhor para todos. Ela é muito maltratada, ela é muito destratada no Brasil. Da USP, Unicamp, Unesp, as federais, a qualquer outra, infelizmente, é uma realidade. Então, fazer pesquisa, galera, é apaixonante. Você realmente descobrir um campo que você gosta e você estudar ele mesmo até mais do que a faculdade, né? Porque a faculdade a gente vai com aquela ideia de que, só vou ver matérias que eu gosto. Não é bem assim, viu, gente? Infelizmente, tem muita matéria que você vai ter que engolir, infelizmente também. Mas na pesquisa, se você escolher aquela pesquisa que você realmente curte, você vai ter prazer em fazer aquilo. É muito legal esse sentimento, mesmo, gente. Só que no Brasil, infelizmente, isso é complicado mesmo. E é por isso, e mais pra frente a gente vai conversar mais, quando estiver mais perto dos vestibulares aí, que eu realmente deposito muitas esperanças em vocês, que vocês, mesmo com todas as condições possíveis negativas, se esforcem muito aí para fazer uma universidade melhor para todos, para retornar um investimento que muitas pessoas pagam através de impostos no seu estudo, que vocês realmente aí valorizem a universidade pública, o ensino público brasileiro, como potencial formador de desenvolvimento social para todos, né? E que a universidade seja mais acessível para todos também, né?
Mas é bem complicado a situação da pesquisa no Brasil mesmo, gente. Mesmo, mesmo, mesmo. Assim, E, enfim. Bom, nesse último período, galera, só mudou um pouco os fluxos de imigrantes. Agora são imigrantes em condições mais precárias ainda. Os haitianos, né? O Haiti, gente, ele teve uma aproximação com o Brasil desde que o Brasil chefiou as missões da ONU, né? As tropas da ONU de missões de paz, lá desde o ano de 2004. Então já tinha uma ligação, muitos haitianos já começavam a falar português e tudo mais. E aí, quando teve o terremoto de 2010, que praticamente destruiu o Haiti inteiro, que matou 200 mil pessoas, que só piorou as condições que já eram ruins, muitos começaram a migrar para cá. Assim como recentemente tem toda a questão imigratória com os venezuelanos, que é algo que a gente vai relembrar um pouquinho na aula de atualidades. E vale dizer aí que entram muitos refugiados no Brasil, né? Menos, muito menos que países europeus, ou mesmo Estados Unidos ou Canadá, mas entram bastante aí. Entraram sírios, africanos e tal. E é importante dizer que o Brasil, oficialmente, ele tem uma postura de abertura. Ele aderiu aos tratados de refugiados, de recepção, ele realmente tem programas e pacotes e tal, mas muitos, infelizmente, sofrem discriminação, sofrem preconceito, porque aquele mito também, né, do brasileiro cordial, que o brasileiro é gente boa, bacanão, que recebe todo mundo bem. Depende muito de quem, né? Se é o gringo que vem gastar em euro, em dólar, aí com certeza ele é bem recebido. Se é o africano que não sabe falar a língua, aí já é uma outra questão. Né? Vale dizer uma coisa, galera, que os haitianos no Brasil não são considerados refugiados, tá? Porque eles já recebem automaticamente um visto de emergência. Então, no Brasil, especificamente, os haitianos não são classificados como refugiados, apesar da situação ser muito parecida, tudo bem? E é uma realidade próxima da gente, né? Tem haitianos habitando no Rio Claro, as cidades exteriores do estado de São Paulo, a gente conhece um pouquinho mais essa realidade aí, né? Beleza por enquanto, gente? Dúvidas até então? Agora, galera, a gente fala um pouquinho de migrações internas do Brasil. Então, falamos já de quem veio para cá, de quem saiu do Brasil, falando um pouquinho de migrações internas. A gente viu lá na primeira fase que enquanto o Brasil era aquele arquipélago, a galera ia entre os ciclos econômicos. Quando o Brasil começa a se estruturar melhor economicamente, quando deixa de ser essa coisa de ciclos, mais ou menos no começo do século XX, principalmente, né? Ou seja, acabou essa história de, ai, aquela região tem café, todo mundo dali produziu café, acabou o café, vai embora. Aquela região tem cana-de-açúcar, todo mundo vai lá, produz, acabou. Não. Agora, cada região tem a sua especialização, tem a sua característica e tal, né? Então, consequentemente, mudaram os movimentos internos do Brasil, né? São 4 movimentos principais, como a gente pode observar aí com esses fluxos. Eu vou ficar indo e voltando nesses 2 slides, tá, gente? Opa, tirei sem querer a tela aqui, foi mal. Então, qual que é a região histórica de origem de imigrantes? A região Nordeste, né, galera? Porque é a região com piores condições de vida aí, né? Então, a galera sai do Nordeste e vai para as outras regiões buscando melhores condições. Desde a década de 50 até hoje isso acontece bastante. Só que o que a gente repara, para onde eles vão principalmente? Para o Sudeste. Então, enquanto o Nordeste é a região de atração, de expulsão, desculpa, de origem dos migrantes, a região Sudeste, especificamente a de São Paulo, é a região de atração. Ela chama eles por causa do maior dinamismo econômico, né, dessa região aí. Não dá para falar também da história de São Paulo sem falar da cultura nordestina, que construiu literalmente o nosso estado, que foi a mão de obra de boa parte aí das cidades, da indústria, da agricultura paulista, né? O paulista tem muito de nordestino na sua história, na sua essência, na sua cultura, inclusive. E quais são os movimentos mais comuns, então? Justamente o primeiro deles, mais clássico, Nordeste para o Sudeste. Os migrantes buscando os grandes centros urbanos, né, as grandes cidades, à procura e buscando melhores condições. A gente observa, então, por essas setas aí desde a década de 50 e toda vez tem aí. Só que começa a acontecer, galera, ó, a partir dos anos 90, uma volta, tá vendo? Que até aumenta nos anos 2000, que é o que a gente chama de migração de retorno,
que muitos nordestinos voltam para o Nordeste. Ou porque muitas vezes não conseguiram as condições que encontravam em São Paulo, não tinha emprego para todos, tiveram condições negativas, ou até porque vieram aqui, juntaram uma grana, trabalharam bastante e voltaram lá para ficar aí na terra de origem deles. Também tem bastante desse caso também. Não sei se é da época de vocês, galera, mas tinha aquele quadro do programa do Gugu, que era o De Volta para Minha Terra, que era do programa dele lá de domingo, que ele chamava uma família nordestina, aí, pai, etc. E pagava a viagem de volta e tudo mais, e era todo aquele chororô, pagava a casa para a população, móvel e tal. E é verdade, tem bastante mineiro na nossa região como um todo, em Santos também, porque, querendo ou não, São Paulo é um grande polo de atração populacional, né? É histórico isso. Lembrando que, como a gente viu na primeira aula, nem todos conseguem essas condições, vão para o setor informal e tal, mas justamente a galera tenta vir, juntar uma grana e voltar, comprar uma terra em Minas, no Nordeste, é muito comum mesmo, né? É bem verdade isso. Eu sou de Ribeirão, né? Ribeirão é mais pertinho de Minas. Nossa, Ribeirão tem muito, 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 muito mineiro mesmo. Ou descendentes de mineiros e tal. E por fim, galera, tem um outro movimento que a gente já falou bastante, que eu vou falar mais vezes em outras aulas aí, o da expansão da fronteira agrícola. Ou seja, a galera que saiu do Sudeste, do Sul e Nordeste, das regiões tradicionalmente ocupadas, e foi para o Norte e Centro-Oeste, por dois motivos principais. Primeiro, a construção de Brasília, desde a década de 50, ou mesmo morar em Brasília, e depois pela expansão da fronteira agrícola, o aumento das áreas de agricultura e tudo mais, né? O povoamento interior, aqueles vazios demográficos que são norte e centro-oeste, começam a ser ocupados. Ainda hoje, a maior parte da população está no litoral, no sudeste e sul, mas a galera começa a ocupar mais aí o interiorzão do Brasil, né? Então, primeiro a construção de Brasília, depois aí a chamada expansão da fronteira agrícola, que já falamos algumas vezes e vamos falar mais ainda porque ela é muito importante mesmo de fato. O problema, né, galera, é que a galera vai para o Mato Grosso, para Rondônia, Pará e tal, e não tem nome de cidade. Precisa criar nomes novos. Então, no Mato Grosso tem cidade chamada Feliz Natal, tem Hollywood, Nova York, no Maranhão, tem Lucas do Rio Verde, Sinop, entre outros nomes engraçados aí de cidade, como todos esses aí que eu dei uma pesquisada e coloquei para vocês. Por exemplo, olha que agradável você morar numa cidade chamada Mata Paz. Ou, por exemplo, vamos ver, Comercinho. Chá de Alegria. Chá de Alegria para mim é drogas. Desculpa. Para mim tem nome de boca isso aí. Pintópolis. Mãe dos Homens. E alguns são bonitinhos até, né? Uauá. Uauá é bonitinho. Tio Hugo. E claro que o melhor nome para mim, o mais quinta série da história que eu não consigo pensar sem dar risada, é Rolândia, no Paraná. Para mim, esse nome ele é simplesmente demais. E tem aí esse portal na entrada da cidade. Rolândia abraça você. Já pensou, galera, ser abraçado por uma cidade chamada Rolândia, né? Eu fui pesquisar uma vez, na verdade é porque o fundador da cidade chamava Roland, alguma coisa assim. Mas é engraçado, né, gente? Rolândia é uma cidade do Paraná, inclusive. E para a gente terminar essa parte de movimentos internos, tem aqueles outros movimentos tradicionais, né? O êxodo rural, que é o migrante sai do campo e vai para a cidade, padrão, já sabemos bem. Ou então, nós temos outros movimentos, como a migração sazonal, também chamada de transumância, aquela que a pessoa vai por um tempo, fica naquela região e volta. Vai por alguns meses, fica lá e volta. Geralmente por questões financeiras, como por exemplo, quem vai trabalhar na estação de verão na praia. Ah, eu vou lá para novembro para a praia, fico lá vendendo, sei lá, coco verde na praia, fico até março, deu março, eu volto para minha cidade e fico lá com a graninha que eu juntei. Eu vou do Nordeste para São Paulo, trabalhar para cortar cana, por exemplo, na colheita de cana, acabou a colheita, eu volto para o Nordeste. A gente então chama isso de sazonal, de transumância. Eu vou,
fica um tempo lá, junta uma grana e volta. No mesmo país, claro. E nós também temos a pendular ou diária, que é o caso de alguns de vocês, que são de Santa, Cordeiro, às vezes, Ipeúna e tal, e vai e volta, ou iria, né, se não tivesse a pandemia, iria, vai e volta para Rio Claro todos os dias, né? Pega um ônibus, pega um carro aí e vai para Rio Claro para estudar, para trabalhar, vai e volta, vai e volta. É quem trabalha ou estuda ou faz suas atividades em uma cidade, mas mora em outra, né? Como é o caso, por exemplo, das grandes cidades conurbadas, né? Rio Claro e Santa. Querendo ou não, é uma migração, é um movimento, mas ele é diário. Eu vou de Santa para Rio Claro, vou e volto, vou e volto, vou e volto todo dia. E isso é o que a gente chama de pêndulo. Então, um grande deslocamento de pessoas. Ah, quem mora em Valinhos, mas trabalha em Campinas. Quem mora em Barueri, mas trabalha em São Paulo. E por aí vai. Tudo bem por enquanto, gente? Para a gente acabar, então, esse tema, acho que vai dar tempo bonitinho. Em relação a fluxos migratórios mundiais, a gente passa um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu isso quando falou ah, de xenofobia, nacionalismo e tal. Mas a gente também pode dividir os movimentos migratórios do mundo em períodos também. O primeiro período vai desde as navegações até a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa começa a colonizar o mundo inteiro, especialmente, primeiramente, a América, né? Primeiro momento, então, é mais uma ideia de colonização, de explorar, de tirar riquezas. À medida que esses países vão se tornando independentes, aí muda um pouquinho para a galera querer, de fato, buscar novas condições, especialmente, como a gente observa nesse gráfico, nesse mapa aqui, para os Estados Unidos. Beleza, gente, veio bastante francês, espanhol, português, alemão para o Brasil, veio italiano, mas não se compara ao que foi para os Estados Unidos, principalmente porque já era aí um país com mais condições, um país mais desenvolvido. Ele foi o grande foco aí desse fluxo, tudo bem? E por que para a América, principalmente, galera? Porque a Ásia e a África eram vistas como ainda algo a ser explorado, não ser ocupado, não ser povoado. Tudo bem? Depois da Segunda Guerra Mundial, aí temos um segundo período, como aconteceu com o Brasil também, né, que seria o nosso terceiro período. Aí justamente muda o fluxo. Aí quem vai querer ir para a Europa, agora não é mais a Europa querendo ir para outros lugares. Agora sim é galera de ex-colônias europeias, especialmente países subdesenvolvidos, como africanos e asiáticos, querendo retornar aos países desenvolvidos, né? Como a gente já falou um pouquinho na parte de nacionalismo, né? Algo que a gente vê muito nas seleções dos países europeus hoje, especialmente da França, em que muitos atletas têm origens africanas ou nasceram mesmo na África, né? Especialmente de colônias francesas da África. Só que acontece, galera, esse segundo período ele é curto porque foi um momento logo pós Segunda Guerra Mundial, no qual o imigrante ele é aceito. Ele não é incorporado à sociedade, mas ele é aceito para reconstruir os países europeus. Eles precisavam de mão de obra. Então aquela ideia, não gosto de você, não queria você aqui, você não está junto da minha sociedade, mas você vai ser necessário para trabalhar, para reconstruir o meu país. Então foi um momento assim de razoável aceitação, mas não de inclusão, não de inserção, contribuindo para gerar essa Europa. Gente, desculpa o meu computador se movendo, é que meu gato tá doido aqui atrás, mexendo tudo. Para gerar essa Europa, esses países europeus segregados como a gente tem hoje, que é o momento da década de 70 até hoje em dia, um momento da globalização. Que, por um lado, você tem aí, como a gente já falou, fatores que contribuem para o deslocamento, como mais fácil os meios de transporte, como mais fácil a comunicação, os blocos econômicos são integrações, né? Nós temos aí conflitos ao redor do mundo que faz a galera se deslocar, que cria os refugiados, questões socioeconômicas históricas, os refugiados ambientais, que cada vez vai ser maior, tá, gente? A galera que foge de problemas relacionados às mudanças climáticas. Vamos pensar aqueles países, ilhas, por exemplo, né, que devem ser praticamente alagados inteiros com a elevação do nível do mar. Eles vão ter que ser refugiados, vão ter que fugir desses países praticamente. Por outro lado, nós temos aí
fatores que barram essa migração. Como a gente já falou, o nacionalismo, a xenofobia, o preconceito, além de outras questões, como as crises econômicas, como a falta do emprego de maneira geral, porque a mão de obra humana vem sendo substituída pelas máquinas. Então, o que a gente observa para resumir, para encerrar de vez essa aula e essa questão como um todo, puxando aquele gancho lá de trás do nacionalismo, né? Você tem muitos fatores hoje que fazem a galera se deslocar cada vez mais, especialmente dos refugiados, como a gente já viu. Mas você também tem muitas barreiras. Barreiras são sociais, são físicas, são ideológicas, são econômicas. Então, por lado, o mundo inteiro faz a galera querer migrar. Querer migrar porque quer melhores condições de vida, porque está sendo perseguida, massacrada, porque seu país está sendo acabado por causa das mudanças climáticas. Por outro lado, também tem muita gente colocando barreiras, muros, que muitas vezes são físicos, não são só ideológicos. Beleza, gente? Então, hoje em dia você tem grandes fluxos mundiais e que não são só, tá, gente? O pobre indo para a Europa, o pobre indo para os Estados Unidos. Você também tem, por exemplo, na África, muitas migrações intracontinentais. Porque galera que foi na mais precária condição se refugiar em outro país. Então, hoje em dia, galera, as migrações são muito importantes. Mas ela não tem mais aquela romantização de antigamente de fazer um novo mundo, de buscar novas condições. É o desespero mesmo, é a fuga, muitas das vezes, de uma mudança climática, de uma guerra, de um ditador, de uma repressão religiosa. E ela chega em outro lugar e ela encontra uma barreira. Esse outro lugar, que muitas vezes, como os Estados Unidos, foi fundado por imigrantes. Esse lugar que expulsou pessoas historicamente, que é o caso da Europa, por exemplo. E aí entra nas questões que a gente já conversou, de hipocrisia, de problemas e tudo mais. E para terminar aí, só umas piadinhas aí, né, relacionadas a esse problema, as barreiras aí que as pessoas colocam. Galerinha, é isso. Corri um pouquinho no final, mas deu tempo de encerrar essas partes de migrações. Eu vou passar a lista para vocês aí no grupo daqui a pouquinho. Também manda esses slides que vocês não têm, que eu não passei ainda. Tanto as listas quanto os links estarão lá na plataforma. E é isso. Alguma dúvida final? Ou alguma dúvida, na real? Então, galerinha, obrigado pela atenção. Boa semana para vocês. Valeu aí, deu uma boa avançada no conteúdo hoje, foi bem produtivo. Agradeço, como a aula online permite ser, pelo menos, né? Agradeço bastante aí. Fiquem bem, saudade de todo mundo. Problemas são desses exercícios aí, mas a gente vai fazendo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chamem aí, que a gente vai trocando uma ideia. Falou, gente. Um beijo e um abraço para vocês. Boa semana para todo mundo aí.